Meus queridos, vamos ver se eu consigo chegar até o final, né? Depois dos louvores, né? Cantando aqui, a garganta já está bem massacrada, mas vamos transmitir o recado que o Senhor tem para nossas vidas. Meus queridos, normalmente os louvores que nós entoamos, né, eles sempre no final, né, o pastor escolhe um hino para ser, né, o último hino, né, e normalmente ele sempre diz que Deus prepara, né, a mensagem que ele tem que dar, prepara também o hino que ele precisa colocar, né, e tudo se encaixa. Mas eu queria dizer uma coisa aos irmãos. Hoje, todas as músicas, todos os hinos que falou aos nossos corações, ele falou em confiança, né, em confiança, em olhar, né, para Deus e confiar. E a mensagem que Deus colocou no meu coração, vou contar um segredo para os irmãos. Eu preguei semana passada lá em Amã, e foi essa mensagem. E eu pensei, próxima vez que o pastor John me convidar para pregar, vou usar essa mesma mensagem. E coube que foi agora. Mas nós vamos falar sobre um salmo que é muito conhecido dos irmãos. Tão conhecido que se eu disser aqui, vamos recitar o salmo, né? Toda a igreja vai recitar o salmo sem precisar abrir a sua Bíblia. E esse salmo é o salmo de número 23. Muito, muito conhecido, muito recitado, muito relembrado, né? E por que é que ele fala para mim sobre confiança? Porque nesse momento aqui, né, Davi, ele está olhando para Deus, seu Senhor, e ele está dizendo que ele não é apenas o seu Senhor, ele é o seu pastor. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, te agradecemos por tudo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu cuidado. E pedimos ao Pai querido que venhas continuar falando aos nossos corações. Que tu venhas, ó Pai querido, nos fortalecer. Que tu venhas nos dirigir, nos orientar em tudo aquilo que nós precisamos fazer, falar, e que venhamos nos colocar cada dia, Senhor Deus, realmente na sua dependência. Fala-nos todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Mas mesmo sendo conhecido, nós vamos ler Salmos de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando Davi, ele faz esse salmo, declama esse salmo, escreve esse salmo, ele olha para o Senhor e reconhece nele o pastor. E ele começa a falar algumas coisas de ação de pastor. Por que é que ele fala assim? Porque ele tinha conhecimento do que era ser pastor. Davi, antes de rei, tinha sido pastor. E ele sabia de tudo aquilo que um pastor fazia para cuidar das suas ovelhas. Por vezes, Davi tinha que enfrentar animais ferozes. Ao ponto lá em 1 Samuel mesmo, ele relata ao rei, por que é que eu não posso lutar contra os gigantes se o Senhor, já me deu forças o suficiente para matar um leão e um urso? Então, como pastor, ele vê no seu Senhor esse cuidado de Deus para com ele. Ele já começa a falar sobre isso com Deus. No verso 1, diz assim: nada terei falta. Quando Davi diz de nada terei falta, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ele simplesmente não estava dizendo que realmente de nada ele teria falta. Porque as coisas faltam. As coisas faltam. Mas a confiança de Davi no cuidado do Senhor, no cuidado do pastor, era tão grande que ele entendia que ele iria ser suprido pelo seu pastor. Ele fazia parte do rebanho, e esse pastor que cuidava desse rebanho ia suprir suas necessidades. Aí nós vamos lá para Paulo. Paulo diz o quê? Lá em Filipenses 4, 13 e 11, Paulo diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa frase, muitas das vezes nós gostamos de declamar ela, de falar ela, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o nosso entendimento, muitas das vezes, desse posso todas as coisas naquele que me fortalece, é aquela de poder, Eu posso. Mas quando nós vemos, quando Paulo disse isso, Paulo estava preso. Paulo estava passando por dificuldades. Por isso que ele diz aqui, em momentos bons e em momentos ruins. Em todo tempo, ele tinha a certeza que ele iria passar. Posso todas as coisas. Eu posso passar por dificuldades. Mas não de mim mesmo. Eu posso passar por alegrias, mas não de mim mesmo. Muitas das vezes nós pensamos que eu sou alegre porque eu busquei a andar por caminho reto, por caminhos bons, ser uma boa pessoa, então eu sou feliz. Mas a nossa felicidade, não dizendo que não devemos buscar a felicidade, precisamos buscar,
mas é como Davi. O seu foco estava em Deus. É como Paulo. O seu foco estava em Deus. Independia da situação que ele estivesse. Ele tinha certeza que ele tinha um Deus para o ajudar. Ele iria passar pelas dificuldades. A própria palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflições. Mas também diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a cada dia, a cada instante, a nossa dificuldade, a nossa falta de alguma coisa, problemas de saúde, elas vão surgir, elas vão aparecer. Mas a nossa confiança tem que estar no nosso Senhor. No momento certo, na hora certa, no dia certo, embora nós muitas das vezes queremos agendar, né? Nós projetamos, nós fazemos planos, nós almejamos, muitas das vezes a gente entra para fazer. Não fiz nenhuma faculdade, mas tem aí muitos que já fizeram faculdades, outros estão fazendo, né? Mas aí pensa: não vou começar a faculdade agora, daqui a 1, 2, 3 anos, 4, dependendo da faculdade, né? Estou terminando. E às vezes não termina. Às vezes precisa parar um pouquinho porque surgiu alguma coisa e segue-se um pouco mais. Não foi com 4 anos, foi com 5, foi com 6. Eu digo isso porque a minha esposa precisou, né, por um tempo, trancar a sua faculdade e, ao invés de, parece que 4 anos, foi-se lá para, com 7 anos, por aí foi que ela conseguiu concluir. Mas continuou perseverando, continuou confiando, continuou esperando. Então, o nosso foco tem que ser esse: estar dirigido ao Senhor. E o nada faltará, é porque nada vai faltar. Porque eu e você não vamos sentir falta. Não vamos sentir falta. Podemos ter necessidades, que vamos ter. Mas quando nós colocamos nas mãos do Senhor, confiamos nele e esperamos nele, não vai fazer falta. Esse é um exercício difícil, com certeza, né? O de realmente esperar, né, a resposta de Deus. Viver realmente na dependência de Deus. E Davi, quando ele fala nos Salmos aqui, ele vai relatando e ele mostra exatamente isso. Que ele era totalmente dependente de Deus. E como uma ovelha, ele tinha que ser dependente de Deus. Como a ovelha que ele cuidou há tempos atrás, dependia dele para todas as coisas, ele precisava depender desse Deus que ele chamava de pastor. No versículo 2, ele relata sobre pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. De acordo com estudiosos, teólogos e, em particular, um que eu gosto de ouvir de vez em quando, que é o pastor Rodrigo Silva, que além de pastor, né, ele é arqueólogo, ele relata, chama a atenção para essa questão de pastos verdejantes. Quando fala assim que em pastos verdejantes, é complicado imaginar pastos verdejantes no deserto. Água, né, num lugar que é deserto. E muitas das vezes passamos por nossas dificuldades, não vemos esses pastos verdejantes, né? Não vemos a água tranquila. Mas o salmista aqui ele está falando exatamente dessa confiança. E muitas das vezes nós não temos como acabar com a nossa fome e sede. Só o pastor para nos dar o que comer e o que beber. Porque ele é o pão
e a água que nos dá a vida. A nossa sede, muitas das vezes, não é a sede nem a fome material. Muitas das vezes, por mais que estejamos aqui frequentando, né, a igreja, participando de todas as coisas, temos sedes e necessidades. E se nós não estivermos olhando para Cristo e buscando nos alimentarmos, né, desse pão e bebermos dessa água, nós vamos muitas das vezes procurar outros pastos. Nós vamos nos afastar do rebanho, vamos sair de junto, perder o foco, né, do nosso Senhor e Pastor. No verso 3 ele fala: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor sara as nossas feridas, ele é quem dá o refrigério para nossas dores. Nossas dores, sejam elas quais forem. Elas quais forem. Eu não vou dizer aqui que a minha dor é maior ou menor que uma dor que o irmão Alain está sentindo. A dor que o irmão Alain está sentindo, é ele que está sentindo. O quanto ele vai suportar é entre ele e Deus. A minha dor, eu é que vou saber o quanto é que eu vou suportar. Aí é onde nós temos um pastor que refrigera, que cura, que alivia nossas dores, sejam elas quais forem. Ele continua dizendo: guia pela vereda da justiça. O pastor nos guia por caminhos retos. Ainda que estejamos saindo de junto do rebanho e do pastor, indo por veredas erradas, ele está pronto a nos ajudar. Lá no Oriente, as ovelhas, os pastores, eles trilhavam caminhos difíceis, né? As ovelhas iam seguindo o seu pastor por lugares estreitos, né? Pastor Rodrigo Silva, uma vez eu vendo um vídeo, ele mostrou o caminho que precisava passar, muitas das vezes, o pastor com as suas ovelhas. Caminhos difíceis, caminhos de difícil caminhada, mas o pastor na frente, ou do lado, ou atrás do rebanho, ele ia conduzindo assim as suas ovelhas, e todas elas iam por ali, por aquele caminho, e ele as conduzindo, ele as guardando, ele as protegendo. Por isso que Davi olha para o Senhor e começa a dizer tudo isso para o seu Senhor. Esse entendimento de Davi, né, com relação a esse cuidado, né, de Deus, é algo que foi um puxão de orelha para mim. O quanto é que realmente eu tenho confiado, né, nele como meu pastor. No verso 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vara e cajado. Muitas das vezes nós, quando fala do cajado, nós pensamos, né, o cajado serve para o pastor bater.
Mas não é. A vara e o cajado não é para bater nas ovelhas. A vara e o cajado é para proteger as ovelhas. A vara serve para espantar, né? São varas grandes para espantar a raposa, o lobo, né? O leão. E o cajado, ele tem aquela curva, né? Não é para pegar a ovelha pelo pescoço e puxar ela quando ela estiver fugindo do rebanho, não. O cajado é para, ela tem exatamente aquela curva que é para colocar aqui no peito da ovelha quando ela está lá no precipício, que não dá para o pastor descer. Então ele vai e usa aquele cajado ali para pegar as ovelhas. Muitas e muitas vezes, a gente escutou falar que o cajado era para bater nas ovelhas. Não, o cajado é para cuidar, para resgatar, para tirar do lugar difícil. E quando ele fala aqui, o teu cajado, a tua vara, o teu cajado me consolam. Aí a gente para e pensa, como é que é? Um cajado para bater, como é que ele pode dizer que consola? É por causa desse entendimento que ele tinha. Que o cajado era para cuidar dele, era para proteger, era para livrar ele, né, quando ele estivesse lá no lamaçal. E muitas vezes Davi precisou, né, que esse cajado chegasse lá e, ei, venha para cá. Como nós precisamos. Nós fazemos parte do rebanho, né, do nosso Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos esquecendo um pouco e estamos indo por caminhos errados. Estamos caindo em alguns precipícios. A própria palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuidado que não caia. Então nós precisamos buscar cada dia esse entendimento do cuidado de Deus, que é algo maravilhoso, né? Eu não sei os irmãos, mas, como eu disse, essa mensagem foi primeiro para mim. E eu tenho cada dia tendo que aprender que eu dependo única e exclusivamente de Deus. É difícil, irmãos. É muito difícil. É difícil porque muitas das vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. Eu quero as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no formato que eu quero. E viver esperando pela resposta que vem do Senhor é custoso. Não é fácil, não. Não tem... Muitas das vezes, assim, fazer uma comparação aqui um pouco, quando você vai ali na Shopee, né? Vai ali na Mercado Livre, vai ali no Wish, né? Que é do Japão, né? E encomenda alguma coisa ali. O Mercado Livre é o que tem o prazo mais rápido para chegar aquilo que a gente compra. Mas as outras é uma demora, né? Demora bastante. E a gente fica como? Vai lá, vendo até onde, né? Eita, ainda está lá na alfândega, não sei da onde, e fica naquela ansiedade que aquilo ali chegue. E muitas das vezes nós fazemos assim também com Deus. Nós pedimos, queremos que chegue no estalar de dedos, queremos a resposta para amanhã, se não para daqui para meia-noite. Muitas das vezes nós fazemos assim, não conseguimos entender que somos dependentes de Deus. Precisamos ser dependentes de Deus. No versículo 5, ele fala: unges a minha cabeça com óleo. O pastor, também, ele costuma usar o óleo para curar as feridas das ovelhas, né?
o pastor, a ovelha lá se machucou, se feriu, ele tem o óleo e ele usa esse óleo para cuidar das ovelhas. Também lá, né, colocam óleos perfumados nas cabeças dos hóspedes. E em vários momentos o óleo é usado. Né, o óleo, né, tem óleos que são perfumados, né, tem óleos que são para medicina, enfim. Mas existe uma coisa que acontecia lá no Oriente e acontece ainda hoje, que quando chega, muitas das vezes, pessoas que vêm de uma longa caminhada, a primeira coisa que o dono da casa faz é exatamente isso. É usar o óleo para aliviar ali a dor no pé daquela pessoa que chegou, usar o óleo para cuidar daquela pessoa que acabou de chegar na sua casa. E era privilégio, né, daqueles que chegavam na casa e eram cuidados, eram tomados ali praticamente nos braços para serem cuidados. E é esse sentimento que Davi tem com relação ao pastor, ao seu Senhor. O cuidado que ele tinha em todas as suas dores, em todas as suas dificuldades, ele sabia que o seu Senhor, o seu pastor, ia ali aspergir um óleo, um bálsamo, onde iria aliviar a sua dor, a sua dificuldade. No verso 6, bondade e habitar são as duas certezas que tinha Davi, da bondade de Deus e que ele iria morar com o Pai. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa é uma certeza que, em hipótese alguma, em momento nenhum, ela não pode deixar de existir em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Tem a dificuldade que tiver, tem as lutas que vierem. Aí vem uma pergunta que eu respondi para mim e cada irmão vai responder para você. O Senhor realmente é o seu pastor? Pastor cuida, guia, guarda, é o caminho, é a porta. Nós, como ovelhas desse rebanho, devemos ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. Mas muitas das vezes, nós só queremos o seu cuidado e não queremos seguir o pastor. O pastor cuida, mas nós, como ovelhas, precisamos seguir o pastor. Surgem momentos em que queremos ser o nosso próprio guia e dar ouvidos à nossa própria voz e não a do pastor. E longe do rebanho e do pastor, caímos em precipícios. Quando nos afastamos do nosso Senhor, quando nos afastamos do pastor, quando nos afastamos do rebanho, Satanás, ele tem maior chance de nos tragar. Esse Satanás é o lobo, que quando a ovelha está no rebanho, a ovelha está com o pastor protege, o pastor guarda, o pastor guia.
João 10, do 16, ou do 1 ao 16, 26 e 27, diz o seguinte, eu vou ler de forma rápida. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador, é Satanás. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, que é o nosso Senhor. E este, o porteiro, abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a sua voz. Outra característica do pastor é essa. O pastor, quando começa a cuidar do rebanho, ele é criança, ele é pequeno. Na verdade, segundo pastor Rodrigo Silva e outros pastores estudiosos, nós temos aquela imagem do pastor, aquele homem de barba, tudinho, mas na verdade os pastores, na maioria deles, são crianças, porque eles começam de pequeno ali a tratar com as ovelhas. As ovelhas passam a ouvir a voz daquela criança e é essa voz que ele vai seguir sempre. Parece que foi o pastor Johnny que passou aqui uma vez um vídeo que vinha um pastor com um rebanho de um lado, outro pastor com um rebanho do outro, e cada um deles vinham e eles têm um assobio, um grito que eles usam, cada um ia gritando, passou um pelo outro, os rebanhos se encontraram, se entrelaçaram, mas os 100 de lá foram-se embora, os 200 de cá foram-se embora e não se misturaram. Por quê? Porque as ovelhas estavam atentas à voz do seu pastor. Nós precisamos estar atentos à voz do nosso pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de modo nenhum seguirão o estrangeiro, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estrangeiros. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Outra característica, no aprisco havia somente uma entrada. E o pastor ficava ali na entrada. Ele era a porta. O nosso pastor, ele é a única porta. Porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nosso Jesus Cristo morreu por cada um de nós. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O nosso pastor deu a vida por cada um de nós. Nós que somos ovelhas desse grande rebanho. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo Desculpa, irmãos. E o lobo as rebate e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós fazemos parte desse rebanho. Cristo é a porta do aprisco. As ovelhas ouvem e conhecem a voz do pastor. Não são levados por qualquer voz que vem por aí, qualquer bochicho, qualquer outra coisa, não. Ouve-se a voz do pastor e não se dispersa do rebanho. João 3, 16 e 17 só vem confirmar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nosso pastor, ele deu a sua vida por cada um de nós. Muitas das vezes nós queremos o cuidado do pastor, o zelo do pastor, as bênçãos do pastor, mas nós temos que lembrar que nós somos como ovelhas, precisamos querer fazer parte desse rebanho, estar atento a esse rebanho, ouvindo, a voz desse pastor. E fazendo parte, desse rebanho, estando atento à voz, do nosso Senhor e pastor. E como eu disse aos irmãos, essa mensagem, ela me mostra que eu preciso viver na dependência de Deus, preciso viver cada vez mais atento àquilo que Ele quer para a minha vida, que muitas das vezes não é aquilo que eu quero, muitas das vezes não é do jeito que eu quero, na hora que eu quero. As ovelhas seguiam o seu pastor, ouviam a voz e se mantinham ali nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos em que o pastor precisava andar quilômetros para poder achar uma boa pastagem para as ovelhas, águas tranquilas, mas elas seguiam o pastor. Eu preciso continuar seguindo o bom pastor, ouvindo a voz do bom pastor e continuar seguindo. Esse pastor é Jesus. Eu vou seguir os passos de Jesus, que é o meu pastor. Que você possa dizer isso também. Eu vou seguir os passos de Jesus. Muitas dificuldades podem tentar nos afastar, mas vamos ouvir a voz do bom pastor. Vamos atentar realmente para a voz do pastor naquilo que Ele quer que nós façamos, e vamos continuar seguindo cada dia